Fala, galera do StartCast. Hoje é um episódio especial. Aí, collab aí junto com o Pod Faixa, recebendo um convidado super especial. Eu vou deixar o Ricardo contar um pouquinho quem é essa pessoa, porque o cara tava ali atrás contando essa história. Eu falei, pô, Ricardo, tem que contar pra vocês quem é essa pessoa. Conta um pouquinho de quem é essa pessoa que tá aí com a gente hoje. Fala, galera. Então, o Pod Faixa unido, né, em fazer um podcast diferenciado. A gente trouxe nada mais, nada menos que uma das maiores lendas, né, do mundo, nem a do Brasil, é do mundo. Se chama Pedro Rizzo, a lenda. Então a gente está muito feliz, por quê? Porque a gente há muito tempo queria que isso acontecesse, por não ter data, não ter um monte de coisas, o Pedro não conseguia chegar. Mas hoje está ele aqui, ó, Pedro Rizzo, com as duas mãos que eu te recebo, irmão. Valeu, obrigado. Obrigado aí, de verdade, entendeu? Te receber porque você é diferenciado de tudo. E as histórias que a gente conta tua, a gente fica até assim, receoso de as pessoas acharem até que a gente não te conhece. Porque a tua simplicidade, a gente fala que é uma faculdade pra gente, né, cara? Eu quero primeiro agradecer por estar aqui, um prazer estar aqui. Ricardo aí, já amigo de muito tempo. Muito tempo, podia ser mais tempo, mas a gente se conheceu até por causa do social. Social, dos projetos 10 sociais. anos de amizade. Já tem isso tudo mesmo. E é um prazer estar aqui. Quando ele me chamou, eu falei, cara, tem que dar um jeito de ir, ainda mais nesse nosso Rio de Janeiro, que o trânsito é terrível para vir para cá, e o horário do podcast é fim de dia, pessoal voltando do trabalho, mas agora a volta é legal. Mas quando a gente quer, a gente ajeita, né? Isso aí. Quando a gente quer fazer o negócio. Essa é a maior honra nossa de um cara igual você, dar pra gente essa oportunidade, né, cara? De estar presente. Para mim é um prazer. Para mim isso aqui é um papo de amigos, pessoas, entendeu? O Ricardo é um cara que está há muitos anos aí, eu admiro muito o trabalho dele. A minha vida toda, eu já vi o Faixa Preta, antes de eu começar com o meu projeto, eu já vi o Faixa Preta acontecendo. E como atleta, né? Faixa preta, sou faixa preta e professor, todos os professores, quase todo faixa preta tem um projeto social. Tem sempre um bolsista, 2 bolsistas, 3 bolsistas. Bem ou mal, você já está fazendo projeto social desde que você começa a dar aula. E aí eu vi o trabalho do Ricardo e conheci o trabalho. E aí, meu irmão, vestiu a camisa. É o mesmo propósito, a gente foi o que você precisar, meu irmão. Tamo aí, é pra crianças, vambora. Vestiu a camisa no Exigim, né? Não me esqueço nunca mais. A gente se encontrou no Exigim, tava cheio de pressa, mas ele conseguiu vestir a camisa. Foi a primeira vez. Anos atrás. Então, a minha mente é muito poderosa porque ela lembra de tudo, principalmente da derrota e da vitória. Eu não esqueço nenhum dos dois. Sim. Então, assim, a gente tem em você algo fora da curva, até porque, né, você vem de uma escola chamada Marcos Rua. Então, é impossível hoje a gente falar qual ser humano não admira Pedro Rizzo. Então a gente sabe que nem Jesus agradou todo mundo, Jesus Cristo. Sim. Mas você é um cara muito, muito fora da curva. E gratidão. E vamos tocar essa bola do social para o social. Mas, além de tudo, é um ídolo que está aí, né? É um ídolo nosso, é um ídolo de muita gente. Então, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, do chute mais potente do mundo. Cara, a minha história é... Vou tentar resumir, senão, né? A gente vai ficar aqui... Só a história, 2 horas de história. Falando rápido, eu falo que a minha história é um pouco diferente, infelizmente, da maioria dos nossos atletas do nosso Brasil. Porque, normalmente, os grandes campeões, a gente tem... eles veem no esporte uma forma de ascensão social, né? Uma forma de mudar de vida dentro do esporte. E, realmente, para mim, o esporte é a ferramenta mais poderosa do mundo de transformação de vidas. Você trabalha com projeto social de artes marciais, você sabe o poder da transformação desse... Total. Ele, para mim, é o maior. É o maior, É a maior ferramenta. O pessoal fala, educação, fala escola, sim, claro. Mas a transformação... Você vê um menino com 17 anos já começa a ganhar uma graninha de um bolsa atleta sub-17.
sub-15. Então, ele já, desde novo, ele já começa, ele vai ver o poder que o esporte pode fazer, não para ele, mas também para a família. Então, eu desde novo, como eu falei, eu vim de uma classe social, classe média, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe professora. Eu falo, as pessoas falam, muita gente fala assim, pô, o Pedro tem um projeto social, pô, o Pedro deve ter vindo de projeto. Eu falei assim, cara, eu falo pra todo mundo, eu falei, graças a Deus eu tive uma família boa, nunca passei uma necessidade na minha vida. Deus sempre me abençoou muito, nunca tive nenhum problema de alimentação, estudei em bons colégios, passei para a faculdade que eu quis passar, faculdade federal, tranquei duas faculdades federais para ser lutador. Então a minha vida é um pouco diferente dos atletas que infelizmente, que são nossos campeões brasileiros, né? São pessoas que às vezes entram no esporte, mudam de vida no esporte, que eu acho lindo. Sim. Que mostra o poder do esporte e da formação de cidadão, principalmente. Então, eu sou nascido numa família, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, e meu pai nessas idas, eu comecei no judô, meu pai é judoca, comecei a fazer judô, todo mundo antigamente começava no judô, falava da disciplina, dá isso, daquilo, e realmente dá. E aí meu pai foi transferido para fazer uma obra em Salvador, eu tinha 8 anos, e aí em Salvador eu conheci a capoeira. Me apaixonei pela capoeira, falei, cara, isso aqui que eu quero pra minha vida, não gosto de capoeira pra cá, eu sou um cara apaixonado pela capoeira. Comecei a ver capoeira com o mestre China, que é aluno do mestre de medicina, o mestre de medicina é um ícone da capoeira em Salvador. E aí, na volta pro Rio, falei, quero continuar minha capoeira. E conheci o mestre Peixinho, do grupo Senzala de capoeira, e continuei na capoeira na Senzala. Só que eu sempre gostava muita gente fala, pô, mas capoeira, eu falei, cara, capoeira é luta. É uma luta de liberdade, que os negros usavam. E muita gente acha que a capoeira é africana, a capoeira é brasileira. Ela foi desenvolvida dentro das senzalas do Brasil. Era a forma do negro fugir, sobreviver, bater no feitor, fugir, correr. O se defender. Se defender, quer matar ele, tem que matar o cara. Então a capoeira é uma luta. E eu defendo isso veemente. Porque as pessoas falam, pô, mas capoeira não é nada. Eu falei, não, capoeira é luta. E a capoeira é muito potente. A capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Você vai, uma vez você falou do Renzo, né? Ouvi o Renzo uma vez contando a história que estava em Israel, mas isso em 1990, 89, 90. Acabou de chegar de lá agora, de Israel. Então, ele estava em Israel, aí foi, o negócio, ele estava tentando difundir o jiu-jitsu lá, e, porra, aí vi uns caras falando português. Aí disse que ele falou, você pode até confirmar com o Renzo, ele chegou nos caras e falou, pô, meu irmão, vocês são de onde? Ah, a gente é do Brasil, pô. Mas vocês vão fazer o que aqui em Israel? A gente é capoeirista. Começamos a botar capoeira em Israel. Meu Deus. Ele falou isso também, eu vi uma história dessa também. E o mais legal, a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Você vai no Japão, tá os caras cantando. A música, porque a música é em português. Aí tu vê o japonês, olha lá quem vem chegando pela trilha do sertão, de galope acelerado, ou de fuzil e de faca. Eu falo assim, pô, o japonês falando português pra cacete, os caras falam português. Impressionante, né? E no mundo, porque a música da capoeira não muda. Então a capoeira é a maior divulgadora. É que nem quando a gente aprende judô. É o sotogari, o tigari, ponçonari. A nomenclatura normalmente não muda. Não muda. Então do Japão. A capoeira é a maior divulgadora. E eu na capoeira eu sempre gostei da parte de luta, como eu tava falando. Eu sempre gostei de ir pras rodas, o jogo endurece, né? De trocar um pau, gostava de fazer uma capoeira luta, gosto. Dentro da capoeira, sem apelar, sempre fui um cara muito... Rodava os lugares, ia pros bairros, ia pras rodas, roda na rua, tinha roda... Trem, roda da Penha, pegava roda em calçador no Bangu, onde tinha roda, eu ia. E eu, garoto novo, tinha 15, 16 anos. Só que eu sempre fui grande, sempre fui um cara pesado, eu já tinha meus 93 quilos, com 15, 16 anos. E aí... A gente tinha um treinamento terça e quinta na academia do Peixinho, que era em Copacabana, que era só um treino de saco, batia muito saco, fazia um jogo mais duro, o mestre Paulinho Godoy também estava junto, e aí o Azeite, que até já faleceu, é um cara que fala assim, pô, Pedro, tu gosta de tocar pau na capoeira, você não vai conversar com o Marco Ruas? Aí eu não conhecia nem o Marco, falei, quem é Marco Ruas? Ele falou, pô, esse cara lutou contra os Gracie em 1984, a gente tá falando de 1987, isso. Aí há 3 anos atrás, esse cara lutou contra o Pinduca, aluno do Carson Gracie, pô, foi um maior lutão. E o Marco Ruas ele foi aluno do Camisa de capoeira e veio da luta em pé, ele luta boxe,
e veio do boxe tailandês. Meu Deus. Caraca. Aí eu Marcos Rua. Aí eu falei assim, pô, é mesmo, cara? Pô, o cara é um ex-capoeirista. Pô, toca porrada. É. Pô, bateu pau a pau Isso aí é fora da curva. pau a pau com o pessoal do jiu-jitsu. Eu falei, porra. Encaixou. Eu falei assim, pô, vou catar esse cara. E eu fiquei naquela, não sabia onde eu começava pra procurar ele. A gente não tinha o Google, né? Não tinha o Google. Onde acha esse Eu não tinha o Google. Então aí um dia eu tô na minha escola, meu irmão, eu li assim um cara, esqueci o nome dele, cara. Ele tava com a calça, quem que fazia abortar uma calça preta com a risca vermelha do lado. E escrito assim, tava escrito, era uma mão fechada assim, que foi o símbolo do Marco há muito tempo, escrito Ruas. Aí eu, caraca. É ele. Eu falei, pô, esse cara... Eu falei, aluno. É aluno. Eu falei, pô, meu irmão, prazer, isso aqui. Eu falei, meu irmão, onde é que tu arruma essa calça aí? Cara, pô, eu tô treinando com o Marco Ruas. Eu falei, você treina com o Marco Ruas, cara? Pô, onde é que ele dá aula, cara? Aí dá aula no Leme. Aí eu falei, pô, aonde que é? Aí ele falou assim, pô, e dá aula na Corpore do Leme. A Corpore, pra quem não conhece, era uma academia antiga do nível de uma Bodytech. Aham. É uma academia de classe social alta. Aí eu falei, beleza, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, vou catar esse cara, meu irmão. Vou catar porque o azeite falou, agora achei onde o cara tá. Aí o cara falou, não, ele dá uma... É igual o Smart Fit, o Bodytech não... É isso aí. É igual o Smart Fit. É isso aí. Aí ele falou assim, porra, aí ele falou, ele dá aula segunda, quarta e sexta às 16 horas. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, vou lá falar com esse cara. Aí, meu irmão, eu fui lá na Corpore, na antiga Corpore, peguei minhas coisas, só que antigamente tinha aquele papo que quem fazia boxe ficava maluco. É. Aí eu falei, vai dar porrada na cabeça. Vai dar porrada na cabeça. Eu falei assim, cara, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora. Como a capoeira eles achavam lindo. Eles nem sabiam que eu nas rodas, eu saía na porrada na roda. Eles achavam que, pô, a capoeira... Lá em Bangu, não sabia. Uma arte. Uma arte, não sei o quê. Aí eu cheguei, aí eu falei, porra. Aí eu falei, cara, eu vou escondido. Eu fui escondido. Aí peguei meu ônibus, como se fosse pra capoeira, que a capoeira em Copacabana, fui até o Leme, que o Marco dava aula no Leme. Aí subi, ele tava dando aula, eu fiquei olhando do vidro, acabou a aula. Eu falei, professor, eu queria treinar com o senhor, Marco Rua, o senhor mesmo, eu queria treinar com o senhor. Aí falou, não, beleza, desce lá, faz a matrícula, segunda, quarta, sexta, 4 horas, tá aí. Aí eu cheguei para ele assim, falei assim, pô, professor, pô, mas a academia é muito cara, não tem como pagar essa academia, não. Mas, tipo assim, não é por causa da minha família, porque eu tava escondido. Claro, eu era um garoto. Dá pra bancar. Eu falei assim, pô, cara, esse cara... Eu acho que ele é mais maluco do que eu. Muito mais. Ele é, muito mais. Porque ele chegou assim, olhou pra mim. Vai vir treinar mesmo? Eu falei, vou. Aí ele falou, vou. Aí eu falei assim, aí ele falou assim pra mim, vamos lá embaixo. Aí desci com ele. O cara nunca me viu na vida, cara. O cara nunca me viu na vida. Desceu, aí chegou na portaria e falou, ó, ele vai entrar comigo segunda, quarta, sexta pra treinar comigo. Falou pra mulher da recepção. Mas foi, beleza. Ele é professor, tá botando o cara pra dentro. Aí quando a gente saiu da Copa, você falou, ó, tu vem todo dia, 3h30, tu fica naquele orelhão. Tinha orelhão, não tinha celular na época? Não, né? Me espera no orelhão ali da esquina. Que eu moro ali. Eu vou vir andando, aí você vem comigo, senta comigo. Falei, beleza. Aí tava lá certinho. 3h30 eu tava lá, ele vinha andando, bora. Aí entrava. Aí ele, quer malhar antes? Quer dar uma malhadinha? 20 minutos, sobe lá pra fazer a aula. Cara, eu falei assim, aí hoje, né, pensando, falei, cara... Meu Deus do céu, cara. Surreal, né? Imagina se esse cara fala, meu irmão, então um abraço. Não, isso, essa loucura, eu começo a chorar. Esse cara nunca cobrou uma mensalidade. Aí. Pô, esse cara esquece, cara. Mas é onde também Deus bota as pessoas também, pra que ele abrir a porta, né? Eu falo assim, as pessoas falam assim, muita gente, depois eu estourando no UFC, né? Eu falo assim, porra, Pedro, tem que treinar em tal lugar, pegar mais wrestling, pegar isso. Eu falei, cara, pode acabar o mundo, mas não larga esse cara, velho. É por isso que você ama tanto o Marcos Rua. Assim, essa história, ela combinou com isso, cara. Esse cara, ele foi a porta de tudo, cara. Tipo assim, o cara pegou um garoto de 16 anos, sem conhecer. Não sabia nem quem eu era. Na verdade, sem nem interesse nenhum, foi só pra ajudar. Foi, meu irmão, quer treinar aí? Aí salvou uma vida, cara. Aí eu comecei a treinar, né? Ele me dando aula, ele viu que eu sabia chutar. Eu falei, pô, sou capoeirista, sou capoeirista também, não sei o quê. Aí ele falou, ó, o seguinte, já que você não tá pagando, tipo, é bolsista, tu vai treinar segunda, quarta e sexta aqui, e terça e quinta, 7 horas ali no Copa Leme, que é na subida ali do Chapéu Mangueira. Eu dou aula ali também. Aí, do mesmo jeito, tu me espera na minha porta ali 6h30, a gente sobe junto, vai pro Chapéu Mangueira. Aí,
Porra, primeiro foi o orelhão, depois na porta. Na porta da cadeia. Olha só, então teve, daqui a pouco dentro de casa, Comprou e daqui mesmo. a pouco nunca mais se separou. Eu gosto de... Explicação. E eu falo para as pessoas assim, aí o Marcos chegou, eu comecei a treinar, cara. Comecei a treinar, comecei a evoluir. Aí ele sabia que eu estudava, né? Tipo assim, ó, quais são... Eu estudava de manhã, ele falou assim, ó, parte da tarde, o que você tem liberado? Atende a tal. Ele falou assim, não, então beleza, vem fazer aula, chega mais cedo, vamos na areia, vamos dar uma corrida na areia, vamos fazer barra parada. Eu não fazia uma barra, não sabia nenhuma barra. Aí ele fica, não, vai fazer 10 barras. Eu falei, pô, eu não consigo, eu te ajudo, pô. Aí me botou mais, eu falei, barra, eu não corria, me botou pra correr, me fez virar um atleta. O Marco foi o cara que preparou mesmo. começou a me treinar e, cara, um garoto que, pô, ele viu que eu falei, pô, sabe, chuta bem, cara. Pô, tu chuta bem, cara, eu tinha as pernas soltas, o cara da capoeira. Pô, grande, pesado. E o Marco começou a me ensinar, cara, sem o menor. Pô, E a tua estreia foi quando? Foi isso. A gente tá falando isso de 1990. 1990 foi quando eu conheci o Marco Ruas. Eu estreiei no boxe tailandês, a primeira vez que eu subi no ringue foi em julho de 1992. Foram 2 anos até eu estrear. E aí o Marco, o Marco já evoluindo, né? Ele viu que eu tava evoluindo como lutador e a gente não tinha muito treino, não tinha visita de academia, né? Aí o Marco falava, tinha dia que ele marcava o treino, Pedro, amanhã eu treino, chega aqui na minha casa aqui, sei lá, 2 da tarde. Eu chegava lá, eu falava, pô, a gente vai onde? Eu falei, não, vamos na academia de um cara ali. Eu falei, por quê? Não, perguntei, liguei pra ele, falou que tem uns pesados lá pra tocar porrada com eles, quero que você tenha um cara diferente. Você treinar com gente diferente, você ficar, pô, encascorar. Pô, já é naquela adrenalina. E ele ia no carro já falando, ó, nocautear todo mundo. Já vinha botando botando terror. Era uma época que não tinha caneleira, entendeu? A gente não usava nem caneleira, era só não tinha caneleira. Caneleira chegou no Brasil, ô Ricardo, a caneleira chegou no Brasil em 1993, quando o Tom Hagen, que veio passar o Réveillon de 93 para 94 em Copacabana, ele chegou, procurou uma academia, viu um anúncio da Box Thai, academia do Luiz Alves, do mestre Luiz Alves. Aí no dia 23 de dezembro ele deu um seminário, porque ele conheceu o Luiz Alves ligando pra todo mundo, porra, todo mundo viajando no Natal, mas eu tava aí. Pô, o Tom Hagen vai ter. Eu falei assim, quem é Tom Hagen? Pô, meu irmão, não tinha internet, ninguém sabia o que acontecia nem em São Paulo, porra. O negócio sabia o que estava acontecendo na Holanda. O Tom Hagen é um holandês. O cara treinador de vários campeões do mundo. A gente não tinha nem noção do que era. E aí, quando ele viu a gente treinando sem caneleira, ele falou assim, vocês não usam caneleira, não? O que é isso? A gente nem sabia o que era caneleira, meu irmão. Isso em 1993. Vocês vão se machucar todo, porra. E aí ele mostrou uns vídeos, deixou uma fita, VHS, mostrava pros caras de cara, pô, isso aí. E a gente não tinha quem fazer caneleira. Eu me lembro do Ebenezer e vários atletas negros foi no sapateiro mostrar assim o vídeo, aí, meu irmão, o cara botava um borrachão no meio, botava um protótipo. Um protótipo pra poder treinar, poder chutar, meu irmão, que a gente treinava sem nada. Cara, isso em 1993. Raiz da raiz. Raiz da raiz. O boxe tailandês começou, a caneleira chegou aqui assim. E aí, voltando na história, o Marco chegava e falava assim, Pedro, tem que nocautear todo mundo, vamos pro treino. Chegava no treino, tinha vários pesados, o garoto, pô, eu na adrenalina de luta, eu tinha 16 anos, gente. E, pô, chegava, tinha os homens, os caras tudo homem. Né? Eu era uma e a tua idade no MMA, tu estreou com que idade, Pedro? O MMA eu estreiei em 1996, eu tinha 22 anos, no MMA, 22 anos. Então tu já viu uma trajetória gigantesca. Já tinha, eu subi no ringue a primeira vez subi a primeira vez no ringue em 1994, para lutar boxe tailandês. Em 1996 eu estreiei no Vale Tudo. No Vale Tudo. E aí, em 94, eu lutei o Carioca, fui campeão brasileiro, fui de novo campeão carioca, fui de novo campeão brasileiro. E aí, como eu falei, e a gente está falando de 93 para 94, o meu sonho, eu já conhecia o Tom Hagen, a Holanda, e o meu sonho era ir para a Holanda. Aí eu me lembro que eu arranjei um patrocinador, um monte de amigo, para eu, em 1994, em junho de 1994, eu consegui ir para a Holanda. E aí eu chamei o Luiz Alves foi comigo, que o Marco Ruas estava treinando, que ele ia estrear porque o Marco ia lutar um Vale Tudo em Manaus. E aí o Luiz Alves foi comigo para a Holanda, a gente passou 3 semanas na Chacurique, e aí que eu conheci, primeiro treino, tomei um pau de toquei, eu tinha atleta campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, todo mundo no Brasil, tomei um pau baiano, treino na porrada para todo mundo. Aí eu falei, caraca, meu irmão, nosso nível é muito abaixo dos caras. Aí eu comecei a me dedicar,
E até que eu comecei a lutar. Entender que tinha comecei a lutar kickboxing direto. Aí fui campeão europeu em 1997. Já tinha estreado no Vale Tudo. E a minha estreia no Vale Tudo é engraçado, que eu tava morando na Holanda, defendendo a Shakurik no kickbox, tava lutando kickbox. Que minha paixão, na época, eu não queria nem fazer Vale Tudo. Eu fazia porque eu era aluno do Marco. Certo. Sabia tudo. Porque a minha primeira aula com o Marco, em 1990, eu falo isso para as pessoas não entendem. Ó, fazer o treino aqui. Pá, aquecimento, aquele bem antigo, bem militar. Polichinelo, babá. Acabou, bota a luva, 1, 2, 1, 2. Aí acabava o treino. Tipo assim, aí já fez o sparring, fez tudo aí. Aí tira a luva todo mundo. Não tinha caneleira? Tira a luva todo mundo. Fala, o que é? Chão. Pô, mas na aula de boxe holandês, meu irmão, tu tem que ser completo, velho. Ou você é lutador, você não é lutador. Você não é lutador de kickbox, você é lutador, você tá na rua. O cara te agarrou, caiu no chão, tu fala assim, opa, volta em pé. Volta. Não vai. Aí eu falava assim... Cara, que homem visionário é esse, irmão? A gente tá falando isso de 1990, o UFC começou em 1993. O Royce subiu no ringue para lutar no UFC em 1993. O Marco já tinha lutado Vale Tudo contra o Pinduca em 84. Então o Marco, ele sempre se manteve pronto, treinando tudo. Treinava jiu-jitsu, às vezes ia treinar no Oswaldo Alves, treinava luta livre. Mas ele sempre falou, cara, uma coisa mais... A gente tá falando de 1990, 91, o Marco falava assim, ó, essa aqui é a luta do futuro, Pedro. Cara, por que esse cara falava isso? Não tem a menor ideia porque ele falava isso. Então, tem a visão, né? Tem uma do Marcos Rua que é assim, eu nunca mais vou esquecer. Ele falou que o futebol, ele tem um retrovisor gigante. Então, encosta nesse retrovisor o voleibol, aí o futebol, aí encosta todos os esportes, encosta no futebol, né, aqui, e quando chegou a sigla UFC, ele bota 90, 70, 100 e tá aqui acompanhando, e é isso, cara, o Marcos Rua. Cara, ele falou isso pra mim, e desde que eu conheci o Marco, desde a minha primeira aula, eu comecei a treinar chão. Aí comecei a treinar chão, caiu no chão, tem que saber lutar. Mas ele já tinha lutado com o Pinduca, ele já treinava chão, o Marco já tava treinando luta livre há um tempão, já tava treinando jiu-jitsu. Ele falou assim, Pedro, eu defendo meu nome, não defendo uma bandeira. Eu sou um lutador. E ele falava isso, que antigamente era jiu-jitsu contra o boxe holandês. Era o taekwondo contra... E o Marco já falava isso lá atrás. Ele falou assim, Pedro, você tem que defender teu nome. E é o UFC hoje. Hoje é o lutador, é o Poatan contra o Makachev, é nome com nome. Nome com nome. Não é lutador de sambo com lutador com kickboxer. É o nome do lutador contra outro nome do lutador. É o MMA de hoje. E o Marco já falava isso pra mim em 1990. Numa época que nem imaginava. Não, esse cara... Ô, Pedro, e teus pais nessa história toda no começo? Então, entenderam? O dia que eu fui contar, né? O dia que eu fui contar foi quando eu estreiei em 1992. Foi 92, foi errado. 1992. Foi no Grajaú, teve o Campeonato Carioca de boxe holandês. Pô, eu me lembro que, cara, eu tinha 97 quilos. E eu tinha que bater 93. E a gente não tinha a menor ideia de perder peso, né, meu? Todo dia eu dava 2 voltas na lagoa, acordava cedo, dava uma volta na lagoa, não comia nada o dia todo. Chegava da escola, dava outra volta na lagoa, ainda ia treinar com o Marco e não conseguia bater que no dia seguinte eu bebe água, né? Quando bebe água, voltava o peso. Você não tinha noção dessas coisas. Mas eu consegui bater o peso, bati o peso e a primeira vez que eu lutei esse boxe holandês. Quando acabou a luta, eu peguei o troféu assim, todo feliz. Eu falei, cara, vou ter que contar pra chegar com um troféu em casa. Até isso eles não sabiam, não. Até não, já tava treinando já com o Marco há 2 anos, que eu conheci ele em 90. Eu tava 2 anos aí com o Marco. Disputando. Pô, Tu apresentou o Marco pros teus pais quando? Porra, cara. Foi quando eu comecei a lutar. Né? Meu pai ama o Marco. O Marco ama meu pai também. Os dois são muito... Conheço os dois por causa de você. O Marcos eu não consegui ainda dar um abraço, mas ele mandou aqueles vídeos pra gente. Mas assim, cara, o Pedro Rizzo, ele é isso aí, irmão. É isso aí. Vai um pouquinho do que tu falou ali atrás. Às vezes a oportunidade tá aí. Ué. O cara deu oportunidade. É o leque que chega e vai batendo. Aí a porta e você vê. Cara, o mais interessante é que quando você tem que ser abençoado, você vai atrás do Marcos Rua, fala, eu não tenho grana, né, irmão? Vem cá, vai por orelhão. É isso, cara. Então, se ele não fosse, né? Não, agora tá muito cedo. Eu faço, tipo assim, uma coisa, o cara nunca me cobrou 1 centavo. A gente vive num mundo hoje que tudo é dinheiro. Tudo. O cara lá até falou assim, pô, vamos lá.
E não existia UFC. Não. Aí qual era o meu sonho? O meu sonho, eu falei, cara, qual é o meu sonho? O Marco era mó casca grossa, todo mundo respeitava o Marco, né? Por causa da luta do Pinduca, todo mundo respeitava o Marco. Eu falei, cara, qual era o meu sonho de vida? Eu falei, não quero ser igual esse cara. Quero ser casca grossa, respeitado pela comunidade da luta. Ninguém pensava em fama, porque a gente não ficava famoso. Falei assim, eu quero ser um faixa preta, casca grossa, eu quero ter minha academia cheia. Eu quero que o nego saiba quem eu sou, porra, porque é uma casca grossa, os alunos, porque eu vou ser professor. Uhum. Aí ele fala, pô, vai ficar rico. Pô, o Marco na época ele dirigia um Fiat 147. Aí uma vez ele dirigiu, saiu a marcha na mão, pô. Vai, bota a marcha, pô, bota a marcha. Tipo assim, não é sobre grana, sobre você conseguir. Não é sobre grana, é sobre propósito. Eu falo assim, vai, cara, que eu sei igual esse cara, meu irmão. Esse cara é mó casca, todo mundo respeita aí. Tu falava o nome Marco Ruas, uma coisa era o Marco Ruas. E aí o meu sonho foi assim, quero ser um faixa preta, quero ter a vida desse cara. Não é um cara, meu irmão, quero ser conhecido como casca grossa. Consegui, que ele tinha 2 filhas já, tinha a Carol e a Luana. Ele já, pô, a gente acabava o treino, vamos lá, tem que buscar minhas filhas. Entrava no carro, eu e ele. Aí ela ia buscar as filhas no colégio. Aí, pô, as Como que ele entrava no Fit? Entrava eu, ele, mas as 2 filhas, todo mundo, mano. Cara, Pedro, assim, sensacional. A gente, pô, sabe que essa história vai deixar a gente ainda mais motivado. Mas dessa segunda história, a gente chega no Japão. Pedro Rizzo no Japão. Eu fui no luta do Japão. A minha história toda foi Estados Unidos. Estados Unidos, né? Foi. Mas essa luta do Japão, ela ficou marcada. Porque você ganhou, mas eles deram a vitória. Não, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos? Foi Las Vegas. Foi Atlantic City. Isso. Trump Taj Mahal. Com Donald Trump na plateia. Maneiro pra caraca, cara. Foi quando eu lutei com o Randy Couture. Foi essa que isso, Foi Trump Taj Mahal. Foi nos Estados Unidos. Foi Vegas. A minha história toda eu fiz nos Estados Unidos. Na época o Pride estava bombando nos Estados Unidos. O Pride começou em 1997, não, 98, acho que 98. Marco lutou em 98, eu entrei no UFC em 98 também. Marco lutou com o Gary Goodridge em 98 e eu lutei com o Tank Abbott em 98. Eu acho que o Pride começou em 97, um ano antes, quando o Rickson... No Japão tu lutou quantas vezes? Quem? Tu, no Japão. Eu lutei um K1, lutei um UFC, que eu lutei com o Kosaka lá, e lutei um Pride, que eu lutei com o Karitonov. 3 vezes no Japão. 3 vezes no Japão. Eu lutei... E o resto na América. O resto tudo na América. Foi tudo na América. O meu nome todo eu fiz na América. Foi na época... Aí o Pride começou e o Rodrigo, o Minotauro, entrou no Pride, se eu não me engano, em 2001, 2002. E era bacana que as revistas vinham, ou o Rodrigo ganhava, aparecia o Japão, ou eu conseguia ganhar... Parecia eu, sempre tinha esse negócio. O Rodrigo ganhando tudo no Japão e eu ganhando tudo na mesma época nos Estados Unidos, na América. Então, a tua despedida no Maracanãzinho, a gente tava lá, cara. A tua última luta. Foi quando eu lutei com o Jeff Monson. Jeff Monson. Entendeu? Foi o último dia. E aí, cara, ali foi aonde caiu a ficha, né, cara? Que a gente não ia ter mais tu dentro daquele redondo, dentro daquele octógono. A gente tinha que caçar alguma coisa pra fazer. Eu falo que o atleta morre 2 vezes. Ele morre quando ele para e morre o dia que morre mesmo. Mas aí o social chegou. O social, cara, isso que é a coisa mais bacana, cara, que eu falo pra todo mundo. Muita gente fala... eu sempre falo, acho que a maior vitória da minha carreira é o trabalho que eu faço com jovem, com criança. Isso falando... que eu sinto, entendeu? E se não fosse o trabalho que eu tenho de ser professor, de ajudar os outros, para mim não foi fácil parar, mas foi muito mais fácil parar porque eu tinha um propósito, que era fazer o social para ajudar as crianças. E esse social, a verdade, ele começou, Ricardo, na época da capoeira. Porque como a gente ia para as roda em Bangu, roda na Penha, roda não sei aonde... marcava pra gente sair ali em Copacabana, na Travessa Angrense, aí tinha vários amigos, só que o único cara que morava na Zona Sul, no Leblon, era eu. Que tinha uma passagem pra pagar pra ele. Exatamente. Aí a gente, às vezes pegava o trem, calçador do Bangu. Pegava o trem pra Bangu, saía ali, pegava na Central do Brasil, calçador do Bangu. Acabou a roda.
Aí vamos ali no boteco aí comer ovo colorido com a Coca-Cola. Ovo cor-de-rosa? Tinha cor-de-rosa, azul, amarelo. Mesmo. Ovo colorido com a Coca-Cola. E vários falavam pra mim assim, pô, Pedro, não vou não, que eu tô com dinheiro só contado pra voltar no trem. Não tenho condição. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falo assim, caraca, esse cara não tem dinheiro pra comer um ovo colorido com a Coca-Cola. Meu Deus. E eu tinha tudo. E aí eu falo assim, cara... E aí a tal da consciência social... A consciência social que eu acho que despertou em mim, e aí eu vou levar até pro lado do cristianismo, eu como cristão, de você... eu vim de uma família cristã, minha mãe era católica fervorosa, tinha tudo, tinha inário, livro de salmos, livro com todas as rezas, as Salve Rainha, Ave Maria, Pai Nosso, Credo, ela tinha tudo. Ela sempre foi muito religiosa, então ela sempre levou a gente na igreja. E eu me apaixonei por... Terço. Tinha o terço, a gente ficava reguia o terço. Uma vez por semana ela orava o terço todo, com a Salve Rainha no meio e o Credo. Então eu tive essa educação religiosa dentro de casa. E eu via minha mãe ajudar todo mundo, Ricardo. Minha mãe ajudava todo mundo, cara. Minha mãe, ajudava. Vou no cabeleireiro. Aí ela voltava ali em casa, vai aonde, mãe? Pô, não, que eu vi a menina tava me pedindo um negócio ali, ela tava sem sapato, ela pegava o sapato dela novo, não vou dar pra ela que ela vai ter um negócio. Aí levava roupa, dava roupa, aí ia pra não sei aonde. Então você aprendeu esse social dentro de casa. Já tinha em casa. Por que eu tô falando isso? Porque esse olhar pro lado começou em casa, com a minha mãe fazendo isso tudo. Meu pai, a vida toda, eu era da capoeira, meu pai, ele era engenheiro da Mendes Júnior. E aí meu pai, eu falo assim, pô, pai, tem uns empregos lá não? Motorista, office boy, o que tiver lá, porque os caras perguntaram. Aí eu pegava currículo de todo mundo e levava pra ele. Meu pai empregava todo mundo, conseguia. Pô, que maneiro, ele saía empregando todo mundo. Então, isso é uma coisa da social, cara. A minha família. E eu vendo isso tudo, cara, eu adorava. Ô, Ricardo, você é um cara que faz social. Quem faz social vai entender o que eu tô falando. Não existe alegria maior do mundo de você ver alguém feliz por alguma coisa que você fez. Fala, cara. Você dorme melhor. Uma transformação de vida. Ainda Ainda mais as histórias que a gente tem dentro de um projeto, um garoto que chega pequeno, você tem vários, e aí você vê o garoto já... Transformando a história do cara. Ou o garoto virou... O que ele virar, vai ter uma família, vai ter um trabalho. Cara, esse cara uma nova vida. Uma nova vida. E essa transformação é apaixonante, cara. E é viciante. Ô Pedro, deixa eu te falar. A gente vai pro intervalo aqui agora, entendeu? Mas a gente já volta com o Pedro Rizzo na segunda parte. Valeu? Bora. Fala, galera. Voltamos de novo, né? Com o nosso Pod Faixa e o nosso... Startcast. Isso é uma dupla de podcast, né, que se uniu para fazer a diferença. Hoje com o Coffee Break da Arte Pão, né? Semana passada o Coffee Break foi da Pizza e Pasta, então isso também é importante, a gente está dando essa moral para essa galera que tem nos ajudado, Nova Iguaçu, para o mundo. E hoje, Pedro Rizzo, a lenda, né? E é gratificante poder estar com uma galera que a gente ama, que a gente viu criança, foi os nossos primeiros ídolos. Imagina, eu estou entrevistando o cara que foi meu primeiro ídolo, junto com o Marcos Rua, depois Minotauro, Renzo, Minotouro. E é isso, agora o Fábio vai assumir comigo aí. Vamos lá. Tamo aí, irmão. Tá aí o Pedro Rizzo aí, de verdade na tua frente. Irmão, pra gente é maravilhoso ter você aqui. Tá? Eu trabalho já há muito tempo no social. Uhum. Né? Durante muitos anos da minha vida, eu me dediquei totalmente aos jovens. E eu até era, de alguma forma, olhado de uma... algumas pessoas achavam que eu estava errado, que eu tinha que cuidar da minha vida. Mas eu decidi, naquele momento, ajudar a todos que eu pudesse. Eu sou pastor, né? Então, a gente fazia um trabalho voltado para os jovens e a gente conseguiu ajudar muita gente. Hoje eu tenho jovens que vieram desse tempo, que estão na Marinha, que estão no Exército, que estão casados, que
têm uma vida, que hoje construíram uma história e, assim, é um bem que você recebe que não tem tamanho. Muito mais valioso do que ouro e prata. Uhum. E nós estamos em um tempo onde as pessoas estão se sentindo muito solitárias. Empresários, jovens, idosos. Uhum. E nós sabemos a importância dos heróis. Nós sabemos a importância de ter alguém que a gente possa olhar, que a gente possa admirar, que a gente possa querer ser igual. Alguém que possa nos inspirar, possa falar: você pode, existe um jeito, você consegue. E eu sei que você tem uma história extraordinária. Também sei que você tem sido um referencial para milhares e milhares de pessoas. Então, é um prazer estar aqui contigo. Prazer. Essa mesa é mesa de comunhão. Uhum. Essa mesa é mesa de família. E nós se unimos. Eu, Ricardo e A equipe toda. a equipe toda. Falei pra ele que ele ia conhecer, não o Titanic, mas a Arca de Noé. Aí eu falei, entendeu? Tá melhor, muito melhor. Não, porque o Titanic quem fez foi um estudioso, né? E afundou. E o Noé era um louco e conseguiu fazer algo que... Então, assim, você é uma Arca de Noé, cara. É um cara que salva milhares de vidas com oportunidade, que a gente tem que agradecer a Deus todo dia pela tua vida, e isso pra gente, como foi uma emoção. Quando tu falou do Marcos Rua, a emoção é estar perto de tu, já é, pra mim, que porra, esquece, irmão, muito forte. Eu que agradeço. Você estava, né, quando a gente parou, você estava contando a sua história. Eu queria que você continuasse. Casa é sua, quem manda é você. Onde eu parei, não sei onde eu parei. No social, quando você foi entrar pro social, pra fazer tudo da usina. A família, por causa da Já minha fazia, tua minha mãe. família já fazia, então já via minha mãe fazendo, e até por ser cristão, se você é cristão de fato, você não consegue viver sem fazer. É verdade. Tá na Bíblia, tá dito por Jesus, o mandamento: ame a Deus em todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Ele aumentou o mandamento. Ainda botou, vem a mim os pequenininhos necessitados, então isso também... Ele fala isso, a verdadeira religião, em vários lugares ele fala: a verdadeira religião é ajudar o seu irmão necessitado. Ele fala, acho que está em João. Ele disse que ele estaria onde tem o órfão, onde tem quem está sofrendo. Exatamente. E o servo estaria lá com ele também, sim. Exatamente. Então, como cristão, você não tem o direito de não olhar para o lado. A gente está aqui, lógico, como cristão, a gente sabe que a gente é impossível a gente se salvar. É só pela graça de Jesus, de Deus. A gente só é salvo por Ele. Mas como cristão, novamente, a gente... O que é um cristão de verdade, que eu acho? É a gente tentar imitar Jesus. Um pouco. Que a gente não consegue. Porque... Ser imitadores de Cristo. Exatamente isso. É o que a gente tem que tentar fazer. Eu falo sempre desse do ame ao próximo com a si mesmo, que até no meu projeto, muitas vezes, que a Bíblia está lá em cima da mesa, algumas vezes a pergunta: pô, mestre, você não me ama? Eu falei: eu te amo. Aí elas falam assim: por que você não me ama? Eu falei: por que eu não te amaria? Né? Um menino, uma menina, fala assim: porque eu sou menino igual de menina, eu sou gay. Eu falo assim: eu te amo mais ainda. Mais ainda. Porque você é minha aluna. Aí ela fala assim: pô, mas você é evangélico. Eu falo assim: pois é por isso mesmo que eu te amo. Ela falou: por quê? Porque ama é o próximo com a si mesmo. O próximo pode ser quem for, eu tenho que te amar primeiro. Eu te conheço, eu amo muito mais. Então, a Bíblia te constrange em todos os momentos. Eu falo assim, no ápice do radicalismo, eu falo que às vezes quando elas vêm com esse papo, eu falo assim: cara, eu tenho 2 meninas, tenho 2 filhas. Se alguém matar a minha filha, eu tenho que amar ele. Meu Deus. E aí elas falam assim: e aí, mestre? Eu falo assim: eu não consigo. Aí ela: eu vou ter ódio dele, vou querer matar ele.
Aí ela fala assim, e aí? Aí eu falo assim, eu ainda não sou igual a Cristo. Eu nunca vou ser. Mas eu vou tentar ser igual a ele até o fim da minha vida. E aí eu falo, o cristianismo é sobre isso. É sobre amar o próximo. É obedecer a Deus. E como a gente está falando do trabalho social, e eu falei no primeiro capítulo, não tem como você ser cristão e não querer ajudar o próximo. É verdade. Porque constrange, cara. Porque te constrange. A gente se sente mal, né? Quando a gente não consegue fazer uma pessoa atravessar uma rua. Você tem tudo, sabe? Como eu falei, eu tava na capoeira, ou então eu fui treinar boxe holandês com o Marco Ruas, era no Copa-Leme, no pé do Chapéu Mangueira. Então, eu tinha tudo, cara. Um par de luva era caríssimo. Eu tinha mais condição, eu viajava, eu voltava com 20 par de luva, 20 caneleira, já tava usando caneleira. 20 caneleira. Aí passava na Receita Federal, os caras falavam assim, que tu vai vender isso aqui? Tem que pagar. Eu falei assim, não vou vender não, vou dar. Aí os caras, tu vai dar? Isso aqui é caro. Eu falei assim, não é caro. Aí eu falei, por que você vai dar? Eu falei, cara, você sabe que eu falo pros caras, eu constrangi os caras. Eu falava, irmão, eu treino 6 da manhã. Aí tem um cara que ele trabalhou a noite toda de vigia, ou no baile ali da comunidade, ou numa boate de segurança, e o cara tá lá às 6 horas da manhã por minha causa, porque eu marquei com ele pra ele treinar comigo, ele vai lá dar o corpo dele pra mim. Fazer acontecer por causa dele. E quem ia lutar sou eu. Como é que eu não vou conseguir olhar pra necessidade? Só que esse cara vai com a luva toda rasgada, sem caneleira, porque ele não tem condição. Nem dá pra render, você nem pode bater forte. Aí eu falava pra ele assim, eu tô levando pra esses caras. Só que não é um, eu tenho 10 caras que me ajudam. Eu tava lutando já no UFC, já tava lutando nos grandes eventos. Esses caras todos... Os verdadeiros sparring da vida, né? Estavam lá por minha causa. Como o Marco Homem me botou pra dentro sem me pagar um centavo, os caras estavam ali por nada, velho, por minha causa. Então não tem como você não se constranger com isso. Não tem como você não querer ajudar. Falar assim, meu irmão... Pô, aí eu chegava assim, aí, meu irmão, a luva pra você treinar é o mínimo. Porra, caraca, peraí, pô, dá nem pra usar essa luva aí, pô, importada. Eu falei, pô, eu falei, quem apanha sou eu, pô. Eu trouxe uma grandona pra você, eu ficava brincando, trouxe uma pequenininha pra mim. Eu falei, porra, Pedro, eu tô brincando. Mas eu trazia, entendeu? Meu irmão, eu tinha os melhores materiais, porque eu já tava lutando no nível mais alto, internacionalmente. Então eu tinha os melhores materiais. E os caras estavam me ajudando, meu irmão. Às vezes o cara não tem um par de luva decente. Então, esse constante de querer ajudar, eu falo, meu irmão, e como eu falei, eu tive exemplo em casa, minha mãe e meu pai, ajudando todo mundo, cara. Então, a minha vida toda, Ricardo, eu falo assim, cara, eu sou um cara muito feliz. Porque antes, quando eu comecei, não tinha UFC. Qual era o meu sonho? Ser um faixa preta, casca grossa, igual o Marco Ruas. Eu falei isso. E ter minha academia cheia. O final da minha vida seria como professor com a academia cheia. Sabe o que eu faço hoje, cara? Eu sou um professor e tenho a minha aula cheia. A minha vida deu exatamente como eu imaginei. Deus foi tão bom comigo. Cara. Só que o melhor de tudo... É que você é professor de crianças. Eu sou professor de todo mundo. Além deles, adolescente, e quem me pede ajuda. Você prepara mais do que pra lutar, né? Você ajuda a lutar vida, é o bônus. Cara. É o bônus. Tá doido. O lutar é o bônus. Eu falo assim, cara, esses caras todos que deram o corpo pra eu treinar, me deram a maior lição na minha vida. Os caras às vezes não tinham o que comer, mas o cara tava lá pra doar o corpo pra mim. Eu falo assim, cara, eu tenho tudo. Deus me deu uma família boa. Deus me deu habilidade pra lutar. Deus foi muito bom comigo, cara. Muita gente fala assim, né? O Ricardo sabe mais da minha carreira. Eu tive uma luta que foi polêmica, é falada até hoje, eu e Randy Couture, título mundial do UFC. Eu ganhei a luta, os juízes deram pro cara. Eu assisti agora, essa semana, a luta. Então, aí eu tipo dentro assim, da casa do cara. Aí, tipo assim, aquele dia eu já tava assim esperando, vai levantar meu braço, vou botar meu cinturão do UFC. E deram pro cara. Aquele dia o mundo acabou pra mim, cara. Eu fui pro vestiário e eu, ser bem sincero, eu não consegui ser igual o Jó. O teu corne tava onde? O teu corne era o Marco? Ruas. Era o Marco O que o Marco falou contigo no teu ouvido? Não, o Marco falou, não, Marco porra, os caras estão me matando. O Marco ficou muito bravo. Imagina.
E eu não consegui ser igual o Jó, falar assim, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não consegui. Eu sou humano. Eu esbravejei com Deus. Eu fui pra Pucó, falei, cara, pô, meu irmão, fiz tudo que eu podia, cara. Fiz tudo, treinei pra cacete, você me conhece. Porra, Deus, tu me conhece, tu sabe, meu irmão, tu sabe quem eu sou, cara. Não dá pra você mentir pra Deus, Deus sabe quem você é. Por que isso? Eu fiz tudo, eu venci a luta. Não me respondeu. Nem sei se vai. Mas quando eu chegar lá em cima, eu vou perguntar. Mas ao mesmo tempo, hoje, com a maturidade cristã que eu tenho, Deus não vai te dar tudo. Ele vai te dar o que você precisa. Falou tudo, cara. Ele vai te dar o que você precisa. Ele não vai te dar tudo. Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar o pão de cada dia. Ele vai te sustentar. Ele não vai te abandonar nunca. Isso é Deus. Se você tiver uma relação com Deus real, de obediência, debruça sobre esse livro de noite, de leitura bíblica, de aproximação. Como é que você conhece uma pessoa? Só conhece a gente só fica amigo porque a gente se fala no telefone pelo menos toda semana. Toda semana. Todo dia eu te mando o Pace e você fala. A gente se fala praticamente todo dia. Amigos só ficam amigos quando se falam todo dia. Como é que você vai ser amigo de Deus se você não fala com ele todo dia? Viu, Henrique? Deixa eu dividir. Durante muitos anos da minha vida, eu perguntava a Deus o porquê. Que eu tentava tanto e eu não tinha êxito. Eu sou cristão há 26 anos. E evangelizando, tentando dar o meu melhor. E a minha vida financeira destruída. Na rua, o evangelista. Em casa, o marido que não consegue cuidar da esposa. E aí eu, nas minhas indagações com Deus, e pior, e aí eu já não tinha um filho e eu achava que eu tinha uma doença. E algumas vezes Deus falou comigo, Fábio, se eu te dar agora, você vai se perder. E aquilo me dava uma angústia. E a gente continuou tentando. E Deus falava novamente, se eu te der, foram 25 você vai perder. Sara, né? E tem 6 anos que Deus começou a mudar a minha história e tal. E aí, a cada dia Deus faz algo novo e eu tô num tempo muito bom, graças a Deus. Como eu falei, né, um tempinho atrás, durante alguns anos, eu fui evangelista. Hoje eu sou empreendedor. Hoje eu me dedico muito aos negócios e Deus fala para mim, é um novo tempo, mas você sabe que o que eu tô te dando, eu tenho um propósito. E aí ele me deu um filho, há 8 anos atrás, e eu lembro que orando, falei, chorando, pô Deus, eu devo ter uma doença, não é possível. Deus falou para mim, eu só vou dar o filho no meu tempo. Então o tempo de Deus, ele existe. Com certeza. E o não de Deus, ele é o melhor para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E finalizando essa parte, eu lembrei de Jeremias. Jeremias é um profeta que ele profetiza num tempo muito difícil. Só que as profecias de Jeremias até se cumprem. Mas Jeremias, ele é um profeta que ele se sente muito, muitas das vezes injustiçado. Ele é conhecido como o profeta chorão, né? E muitos vão dizer assim, Jeremias não viu se cumprir. Aí, eu tenho um pastor que eu gosto muito, que é o Marcos Feliciano, maneira de pregar e tal, eu gosto como ele cria uma narrativa, conjectura, né? E aí ele diz assim, perguntado para Jesus perguntou, quem dizem que os homens falam que eu sou? Aí um fala que você é Elias, o outro fala assim, alguns dizem que você é Jeremias. Jeremias não viu se cumprir, mas Deus tinha um propósito tão grande. Muito maior do que a gente Muito maior. Muito maior. Né? Quando Deus ele permite que as coisas aconteçam, há um propósito muito maior. Por isso que quando as pessoas me perguntam isso, cara, eu falo sempre, cara, eu fiz tudo que eu podia no dia, lutei o melhor que eu pude e Deus não me deu.
ou me deu. Porque Deus, você tá entendendo? Você tá entendendo? Verdade. Deus é tão maravilhoso, cara. Eu falo assim, depois dessa luta, os negros falam dessa luta até hoje. Talvez se eu tivesse ganho, não falassem mais dessa luta até hoje. E aí, você fala assim, naquela noite eu esbravejei, durante uma semana eu esbravejei, e aí tem minha mãe que chega e fala, meu pai fala, meu filho. E você começa a ler, e aí você para de esbravejar. E aí você começa a pensar, né? A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então, se foi a vontade dele, então é a minha vontade. E aí você começa a viver com isso dentro de você. Deus me deu uma carreira tão maravilhosa. Eu tive esses dias um podcast junto com o Dedé e o Marco Ruas. Eu peguei um tempo tão bom que eu tive a oportunidade de lutar com 8 campeões do UFC e eu ganhei de 7 deles. E aí eu falo assim, só não ganhei o título. Mas eu acho que... E eu falo assim, cara... Só não levou, na verdade. E eu falo assim, cara, como eu falei, a minha vida foi tão perfeita que eu tô acabando a minha vida como eu imaginei quando eu tinha 15 anos. Professor. De luta. De adolescentes, de jovens, de pessoas que pegam a vida deles e botam em minha mão e falam assim, cara, eu falo pra eles, acredita no que eu tô te falando, se vocês não desistirem não vai dar errado. Aí eles falam assim, por que você fala isso? Mas assim, a pior coisa que pode acontecer com vocês, se vocês não desistirem, é vocês virarem faixa preta. Aí eles, se você não for um craque, se não for um campeão do mundo, não for, no final do dia, no final de 6, 7, 8 anos, você vai virar um faixa preta. E a pior coisa que vai acontecer na sua vida é você virar um professor. Aí fala assim, professor, você vai virar eu. Aí ficam... E mais um pouquinho, com educação física, você tem um currículo completo. Faixa preta de jiu-jitsu com educação física. Aí fala assim, só que pela lei do nosso país, você pode ter sua academia de luta, lógico, pode ter a musculação, você precisa de educação física. Eu falo, filho, hoje eu tenho vários meninos meus que começaram comigo, estão morando em Abu Dhabi, em Dubai, Suécia, Austrália, Estados Unidos. Tudo sair de comunidade. Aí eu falo assim, não vai dar errado, cara. Só acredita no que eu tô te falando. Treina todo dia, resiliência, vai ganhar, vai perder. É quase a nossa... Eu falo, muitas vezes eu conversando com o meu pastor, eu falo, pastor, o meu projeto, a minha academia é a minha igreja. Eu tenho milhares de pessoas todo dia conversando sobre vida, sobre pedindo ajuda, sobre propósitos, sobre obediência, sobre uma opinião, sobre disciplina, tá sobre cuidado. É exatamente o que eu vivo. E aí você me perguntou um pouco antes, você estuda teologia? Eu falei, você quer ser pastor? Eu falei assim, não quero. Só que eu não quero falar besteira. Eu quero aprender todo dia a Bíblia. Eu estudo a Bíblia a minha vida toda. E é um estudo que não acaba, né? A gente não acaba, não para de estudar nunca. Eu tenho um pastor maravilhoso, que é o pastor Pedrão, eu sou da CB Rio, Comunidade Batista do Rio. E que ele dá, há 8 anos seguidos, ele ensina todos os livros da Bíblia no ano. Começa em janeiro e vai acabar, ou seja, são 8 anos que eu já estou lendo a Bíblia pela 8ª vez, talvez. Que todo ano, antes de você ir para o culto, você tem que durante a semana ler o livro todo. Quando chega Isaías, meu filho, que é livro pra cacete. É grande. Isaías 45. Isaías é 66, né? É gigante. E aí eu falo, cara, o projeto para mim, o social para mim, o social para mim, eu tenho certeza que Deus me colocou exatamente aonde eu tinha que estar. Isso mais do que nunca é o propósito da minha vida. E o estudar teologia é para tentar fazer o que Deus fala em Mateus 28, 19 e 20. Ir de todos os lugares, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A última ordem de Jesus é essa, para a gente levar o evangelho a todas as pessoas. E eu tento, tipo assim, ser um pastor, eu falei, não sou, mas onde eu puder falar de Deus, eu vou falar. É isso aí. Onde eu tiver a oportunidade de falar de Deus, eu vou falar. Porque foi isso que o meu mestre Jesus me mandou. E eu vou falar sempre. E eu vou falar, você faz o social porque você é cristão, e por você ser cristão, você faz o social. Eu falei, cara, é uma coisa que veio de dentro de mim.
A vida toda eu vi minha mãe, já foi 5 vezes. Minha mãe e meu pai. Eu tava dentro de uma roda de capoeira, onde o esporte pra mim é o lugar mais perfeito. Um tatame, uma roda de capoeira, um ringue. Um octógono. É o lugar perfeito. Porque ali você tem... É teu habitat natural. E ali você tem um médico, um rico, um pobre, um preto, um branco, um japonês, um chinês. Pessoas querendo mudar. Você tem todo mundo no mesmo local. Polícia, bandido. Tem tudo. Você tem tudo no tatame. Você tem todos os tipos de pessoas no tatame. E sabe o que é o mais surpreendente? Todos dão os corpos um pro outro para treinar. Ninguém treina sozinho. Eu não consigo treinar boxe, não consigo treinar jiu-jitsu, não consigo treinar luta olímpica, eu não consigo treinar nada sem um companheiro. E como cristão, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. É a coisa mais sagrada que a gente tem. Eu dou o meu corpo para um cara treinar. Dentro do tatame não tem essa loucura que tá o mundo. Racismo, fofoca, racismo, pedofilia, gênero, fofoca. Negócio de gênero, gay. Não interessa. Tem nada. E o mais legal, por exemplo, vamos pensar no jiu-jitsu, que o mais legal é que é todo mundo de kimono, é a mesma roupa, para não diferenciar ninguém. É todo mundo com a mesma roupa. Sual mesmo. Não tem um de camisa Chanel e o outro de camisa... Não existe suor com perfume francês. Exatamente. Nós somos todos iguais. Estamos descalços. Eu falo que é um símbolo, nós estamos descalços. Todo mundo se respeita. Todo mundo troca o próprio corpo um pelo outro. Existe uma hierarquia, que é o mestre. Então, existe um respeito. E eu falo, cara, essa loucura que tá no mundo, é homofóbico, é racista, não sei. Eu falo, irmão, no tatame a gente se embola de tudo que é jeito, cara. Não interessa o que você é. Todo mundo vai embora abraçado e vira teu amigo. Acabou o treino, acabou. O melhor amigo teu é o cara que treina contigo. É o cara que tá... Você lembra do que eu acabei de falar? O que é um relacionamento? É você falar com essa pessoa todo dia? Só que você tá todo dia com essa pessoa, se abraçando, se agarrando, se lutando, e você precisa dele. Meu irmão, tu vai treinar lá hoje? Pô, vamos treinar. Eu passo pra te pegar. Passa aí no orelhão. E isso é independente, o que é o mais legal, porque muita gente fala assim, porra, o cara às vezes é um milionário, o outro não tem o que comer, o milionário fala, irmão, tu vai treinar hoje? Pô, precisando treinar um treino contigo, vamos lá. Passa de Ferrari e pega. É isso aí. O meu filho tem 8 anos e ele vai completar 2 anos no jiu-jitsu. Aí tá com a faixa cinza e tal, e aí eu levo ele para as competições. Né? E tem ajudado muito. Muito. E eu coloquei ele justamente por isso. E eu vejo o respeito muito grande nas competições. Eu vejo quando o competidor, de alguma forma, né, ele comete um erro por desdenhar alguma coisa assim. Eu vejo que o juiz, eu vejo que o pessoal não aceita. Eu vejo a importância para esse desenvolvimento, para esse entendimento da criança, que nós somos iguais, que tem que ter respeito, disciplina. Você quer a coisa de maior confiança no mundo. É o esporte do futuro. Você quer a coisa mais confiança no mundo. Eu vi um atleta falando, não sei, eu não tô lembrando quem, para não falar o nome errado, eu não vou falar quem foi. Você quer a coisa mais de confiança, de conexão do que 2 seres humanos. Tô treinando no jiu-jitsu. O cara te pegou numa chave. Você bate, ele larga. Você tem que confiar no cara que tá treinando contigo. Se por acaso ele te dá um estrangulamento, você vai bater e vai largar, senão você vai apagar. Senão você vai quebrar o teu braço. Botou um par de luva os dois, te deu um soco, você caiu duro, nocauteado, o cara larga a luva e vai te acudir. Ele não vai te dar mais soco na cara pra te matar. Você tá entendendo a confiança que a arte marcial traz entre as pessoas? E são pessoas, eu falo que, isso é uma frase que eu falo minha vida toda, em cada porta fechada de uma casa existe uma história que ninguém conhece, só quem mora lá dentro. Só quem mora lá dentro sabe o que está acontecendo dentro de uma casa, uma necessidade financeira, uma doença,
uma tristeza, Uma separação, uma traição. Um passado muito tenebroso que traz para o futuro. Uma perca de um filho. E nos encontramos todos num tatame. Para se abraçar e para confiar, principalmente para ter. Meu irmão, Ricardo, confio em você, cara. Se você pegar meu braço, você vai largar. Que eu vou bater, você vai largar. Você não vai quebrar meu braço. Pô, vamos trocar uma porrada aqui, pastor. Pô, se tu me dá uma bomba e eu cair apagado, eu sei que você não vai me matar. Você vai me ajudar. Você tá entendendo? O poder da arte marcial, o poder do esporte. A gente fala de arte marcial porque é o que eu vivo. Isso. O que eu vivo é o esporte. Mas o poder do esporte, do companheirismo, ninguém faz esporte. Tem esporte individual. Só que se não tiver um técnico para te treinar, você não treina. A minha filha mais velha, ela faz levantamento de peso. É um esporte individual. Depende dela subir no palco e levantar o maior peso que ela puder. Mas ela precisa de um treinador para estar com ela todo dia. Para botar peso, tirar peso, vamos fazer isso, fazer aquilo. Na vida, a gente vive, eu falo para as pessoas, cara, o esporte me deu tudo. Eu falo assim, a gente é uma teia, né? A gente é uma teia. Muita gente fala, eu vejo às vezes a coisa que se quer me matar do coração é você ver um cara com mais oportunidades na vida, com um nível social acima e ver uma pessoa pobre, esse cara desprezar essa pessoa. E eu sou nascido e criado na Zona Sul do Rio. Já vi muitas vezes, infelizmente, um porteiro de um prédio. Ser maltratado. O cara abre a porta, o cara entra, nem fala com o cara. Meu irmão, não fala bom dia, boa tarde, nem boa noite. Vi vários, muitos. O cara não fala com ninguém. O cara é mais rico do que aquele cara e acha que é melhor do que o cara. Aí você vê uma época, eu falo que foi um dia assim, pra mim, as coisas vão. Eu fui um cara que fico pensando muito nas coisas dessa justiça. De como cristão, assim, como Jesus agiria nessas situações que são gritantes pra gente que é cristão. Quando eu não sei se vocês lembram, quando os garis fizeram greve, o pessoal da Colômbia fez greve. Sim. Na época que eles fizeram greve, eu morava no Leblon. Cara, o Leblon ficou um lixo. Um fedor na rua. Aqueles caras milionários. Ninguém ia limpar o lixo. Não. Ninguém desce. A importância do gari, né? É isso que eu tô falando. A gente mora numa sociedade. Cada um faz a sua parte, ninguém consegue viver sozinho. Aí eu faço a pergunta, por que esse cara milionário é melhor do que o gari se o gari faz uma coisa que ele não faz? Nós somos iguais. A caixa que você guarda joia é porta-joia. A guarda que você é porta-lixo, entendeu? Então, cara, então na vida nós somos todos iguais. Não existe diferença. Não existe. Existe um cara que é mais remunerado do que o outro. Talvez tenha mais oportunidade para ter estudado em melhores escolas. Mas seres humanos, nós não somos ninguém melhor do que ninguém. O que eu faço, gente, que é lutar. Eu amei lutar. Outro dia eu estava conversando isso com outro multicampeão que não quis dar um autógrafo para uma pessoa. E o cara saiu bravo, assim, envergonhado. Eu falei, por que você fez isso, cara? Eu falei assim, irmão, você não é melhor do que ninguém. Eu soube disso. O que a gente faz é entretenimento. Não é nem salvar uma vida. O que a gente faz é entretenimento. Nem se você não estiver bem. Você tem que atender bem. Eu falei assim, o que a gente faz, que é lutar, um bater no outro, um nocautear o outro, é entretenimento. Você é um artista, cara. Exatamente. A gente não transforma, a gente não é um bombeiro que salva a vida, não é um médico que pega um cara e salva ele. Você tá entendendo? O que a gente faz é entretenimento. Então a gente não pode ser melhor do que os outros. A gente já vê vários esportistas no futebol, às vezes maltratam uma pessoa, que é um pobre, porque é mais pobre. Eu falei, meu irmão, no mundo ninguém é melhor do que ninguém. Se você me fala assim, Pedro, o que o esporte me ensinou, cara, que todo mundo é igual. Deus foi tão bom comigo que eu consegui chegar no mais alto nível desse esporte. Lutei com os melhores do mundo. Prateleira alta. Prateleira alta. Lenda viva. E eu falo assim, cara, Deus foi tão bom comigo, cara, que hoje em dia ele fez eu chegar no mais alto patamar, ser respeitado. Onde eu vou no mundo, as pessoas
me conhecem, né, os antigos, né? Que a nova geração não conhece. Alguns conhecem porque os antigos falam. E eu falo, cara, eu falo assim, Deus, você me deu isso tudo. Qual é o meu propósito? Eu acho que, como professor, é passar o que eu sei para os outros. É dar oportunidade para quem não tem ter a vida que eu tive. Ah, Pedro, você é rico, você é milionário? Eu falei assim, não sou. Mas eu sou, cara, eu durmo e acordo todo dia muito feliz com a vida que Deus me deu. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu. Eu tenho uma família maravilhosa, eu sustento meus filhos só no meu trabalho, por tudo que eu fiz dentro de um ringue. Hoje em dia eu consigo ensinar para os outros o que eu tenho. É uma referência, né, Pedro? E hoje, né, e entendendo as escrituras, entendendo a Bíblia, o pouco de conhecimento que as pessoas têm por mim no mundo, eu tenho a oportunidade. Eu tive uma viagem em 2022, que eu fui para a Croácia, meus amigos todos holandeses, meus irmãos, que eu morei na Holanda 2 anos. A Holanda, acho que 95% é ateu. E os caras, numa noite, a gente sentado, conversando na beira da piscina. Cara, tu acredita mesmo nisso? Foi acredita em quê? Em Jesus? Foi acredito. E desse papo que começou 11, acabou 4h30 da manhã. E de todos que estavam, só 2 não estavam interessados em ler o que era a Bíblia. Muito legal, cara. Cara, aí você fala assim, cara, Deus, Ele fez uma coisa, tipo assim, eu não fui campeão do UFC, mas Deus me abençoou tanto. Campeão de vida, cara. Tanto. E aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar, cara, a alegria de ver. Hoje eu estava no projeto lá, eu estava no projeto antes de vir para cá, e aí chegaram 4 adolescentes minhas que estão com 22, 23, umas trabalham na refinaria, a outra trabalha não sei aonde, e uma outra dá aula de judô num outro projeto, já está fazendo outro projeto. Eu tô lá sentado, eu estava assim abaixado, não vi o meu abraço, as 4 me abraçaram. Aí vieram me beijar, eu falei assim, vocês estão fazendo aqui, ó? A gente estava com saudade de você, mestre. Muito legal. Que gostoso, né? Cara, esse que eu mostrei pra ele outro dia, um garotinho falou pra mim, de 3 anos, 4 anos, cara, te amo. É tirando a baba, eu te amo. Que quando eu beijo ele, a baba perturba ele. É tirando a baba, entendeu? Ele ficou emocionado que eu acordei mal e esse áudio me deu pra um Red Bull. Entendeu? Gente, ó, a gente está aqui no limite. 1h30 já. Pedro, eu só vou te pedir que essa câmera aqui é tua, para tu deixar aí deixar um conselho aí, encerrar com chave de ouro. Entendeu? Eu sou ruim de conselho. Pedro, antes de você fazer, eu quero dividir algo. O que o Espírito Santo tem falado no meu coração, que aqui é o meu púlpito. E na mesa com os empresários é o lugar que eu prego. E pregai a todo tempo. Uhum. Quando tiver oportunidade, você abre a boca. Sim. Então a nossa vida, ela é o maior testemunho. Vivemos em um tempo onde as pessoas, elas precisam muito mais que palavras. Elas precisam de verdade. Você está falando, pastor, como eu falo assim, eu acho que acabou o tempo de falar. O tempo agora é de ser. Eu falo assim, não adianta eu falar da Bíblia todo dia para meus alunos. A minha esposa trabalhava comigo, ela não trabalha mais comigo, a gente tocava o projeto junto, hoje ela está numa outra carreira, mas até hoje ela fala com as minhas. Não adiantava eu falar com as minhas meninas, com meus meninos, com meus alunos, se eu não tratasse minha mulher bem. É verdade. Nossos pais bem, né? Meu pai, eu ligo para ele todo dia. Todo dia, é bacana, ele dá o bom dia, eu falo, como é que você tá? Minha mãe faleceu em 2007, mas meu pai, todo dia eu falo. E eu falo assim, cara, não adianta, meu irmão, hoje... 2007? Minha mãe faleceu em 2007. 18 anos. Não, 2009, desculpa, 2007 nasceu minha filha. Agora, você vê, o maior testemunho que eu posso dar para meus alunos, para as pessoas que me veem todo dia, para as pessoas que gostam de luta, que por acaso, vou ver no YouTube lá o Pedro Rizzo, vou não sei o quê, é a minha vida, cara. Isso é o maior testemunho que a gente vai dar. Não adianta a gente pregar se a gente não viver o que a gente fala. Então, aquela câmera lá é tua, para tu deixar a mensagem aí, pra gente... Nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no
Pode faixa, Startcast. Com Pedro Riso. Lenda viva. Quem Lenda viva. Quem fala isso é a minha filha, a Laila, que levanta peso. Ela tem 17, né? Ela fez 18 agora, dia 19 de junho. Ela fala, onde eu vou, seu pai é uma lenda viva. Eu sou filho de uma lenda viva. Ela fica falando assim. É verdade. E aí todo mundo que fala, às vezes bota um comentário, lenda viva. Aí ela prita e me manda. Eu falei? Você é uma lenda viva? Ela fica brincando comigo. Eu sou sempre boto lá. Não, Qual é o nome dela? Laila. Laila. Laila, tamo junto. Lenda viva. E, cara, se eu puder falar, cara, o que eu falo todo dia, cara. Eu falo assim, muita gente chega pra mim, o pastor e Ricardo fala assim, cara, porra, o trabalho social que você faz é lindo, cara. Eu queria tanto poder ajudar, cara, mas eu não tenho condição. Eu não tenho dinheiro. Aí eu falo assim, você tem tempo? E os caras ficam assim, como assim tempo? Eu falo, cara, os adolescentes e as crianças hoje, não vou nem falar só de projeto social, falo de tudo, de todos eles. A geração muito da internet, de se comparar, por causa das redes sociais, se comparam muito entre eles. E isso gera muita depressão, isso tudo. Eu falo assim, você tem tempo? Tempo é a coisa mais cara do mundo. Que nem um mal o Elon Musk não pode comprar tempo, ele vai envelhecer e vai morrer. Ninguém consegue ficar mais. Você pode, por causa de você ter mais grana, você viver um pouquinho mais, com saúde, não sei o que, mas você vai morrer. E também, se Deus não quiser que você viva, ele te mata, a gente sai daqui e morre ali. Isso é Deus que manda. E eu falo para eles, não preciso de dinheiro, você tem tempo. Eu falo assim, porque eu trabalho com adolescentes e crianças, eles não são só carentes de dinheiro, de comida, eles são carentes de presença, de pessoas, de preocupações. Eles precisam de pessoas que dê tempo para elas. Aí os caras ficavam assim, eu falei assim, meu irmão, vai lá no projeto. Senta na arquibancada lá. Só senta. Eu te falo, não dá 1 minuto. Vai estar um do teu lado. Qual é, tio? Você é quem, hein? Você tá fazendo o que aqui? Aí chega 2. E aí, tio, beleza? Meu irmão, eles precisam de atenção. E eu falo, e a segunda coisa que eu falo todo dia, eu falo para todas as pessoas. Você quer ajudar, meu irmão? Você não precisa montar um projeto social gigante. Começa em casa. Primeira coisa, dê tempo a seus filhos. Isso é 1. Dê tempo à sua esposa. Isso é 2. Aquela pessoa que trabalha na tua casa, que faxina a sua casa todo dia, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa. Olha teus vizinhos. Além do que... Você já paga um salário para ela ajudar a arrumar a tua casa? Pergunta se ela tá precisando de alguma coisa a mais do que o salário. Às vezes ela tá com uma conta atrasada. Às vezes ela tá precisando comprar uma coisa que ela não tá podendo. Não é pelo salário. Eu falo, o olhar pro lado, quando eu falo assim... Cara, eu falo sempre isso para isso. Olha para o lado. Você não precisa montar o maior projeto do mundo. A mudança começa dentro da sua casa. Começa com a pessoa que dá ali, às vezes um porteiro, você passa todo dia bom dia, boa tarde, boa noite pro cara. Louco, não pode. Você já pagou pra falar assim, meu irmão, beleza, tranquilo, como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo bem na sua vida? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Dá um bom dia, né? Às vezes aquele abraço, aquele aperto de mão, aquele sorriso vai mudar o dia daquela pessoa. Eu falo, se todo mundo, cara, se todo mundo percebesse isso, e eu vou jogar contra o nosso time agora, Ricardo. Se todo mundo percebesse isso, não precisaria ter um faixa preta de Jesus, não precisaria ter uma usina de cidadania, uma usina de campeões, não precisaria ter um projeto social da LBV, não precisava ter projeto social. Porque se todo mundo ajudasse 1, 2, 3 ao seu lado, nossa sociedade ia evoluir pra cacete, cara. A mudança começa em casa. Dentro de casa. Dentro de casa. E daí você expande. E eu acho que o maior recado que eu posso dar para as pessoas hoje é falar, meu irmão, começa a ajudar em casa. Presta atenção pro lado. Olha pro lado. A frase é, olha pro lado. E para os cristãos, eu falo o seguinte, leia a Bíblia todo dia.
que o povo padece por não ler as escrituras. Galera, É isso. esse foi, né, mais um episódio do nosso podcast. Tem o Pod Faixa e... Startcast. Isso, juntos, né, levando para você. Tem muita novidade, mas hoje a gente vai guardar como uma tatuagem, porque o Pedro Rizzo, né, a lenda viva, né, tá aqui com a gente. Meu irmão, obrigada. Chega aqui, Fábio. Eu que agradeço. Obrigada. Bate aí, Henrique. Cadê o telefone? Cabeça para baixo. Bate aí. Para baixo? É, senão vai direto pro céu. Quando bate de cima, vai direto pra terra. Foi. Então, galera, obrigado. Até a próxima. E tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.